E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET 2, Geografia, semana 5, segundo ano. Certinho? Então vamos lá. Então, essa semana conta a relação entre o espaço urbano e o espaço rural. Então, o espaço rural vai ser uma área que não apresenta urbanização e que possui densidade populacional baixa. As paisagens apresentam predomínio de vegetações e de atividades agropecuárias. Então vamos lá, o espaço urbano. O espaço urbano, pessoal, é uma área urbanizada com alta densidade populacional. Então a paisagem é formada predominantemente por elementos construídos pelo homem, que sobrepõem ao espaço natural. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Apenas concreto e asfalto. Tem de natural, pouquíssimo tem de a presença da natureza propriamente dita, né? Então, o que ocorre? Primeiramente, podemos destacar na relação campo-cidade a dinâmica de tecnologias que o campo tem utilizado e que surgiram nas cidades. Temos atualmente na área rural dos municípios uma intensa utilização de equipamentos e serviços que são desenvolvidos nas grandes metrópoles. Vale destacar que até a década de 1960, o campo ainda não contava com a utilização de maquinários e produtos que eram fabricados na cidade. Então, era, era principalmente utilizada muita mão de obra para fazer determinados serviços, porque até então o maquinário era algo bem restrito, era bem limitado talvez a grandes produtores, né? É, então, foi falado não contar com a utilização de maquinários e produtos que eram fabricados na cidade. Quando esse processo passou a ocorrer, a agricultura começou a usar esses maquinários, tivemos a chamada modernização da agricultura. Durante o decorrer do século XX, o campo passou cada vez mais a depender da cidade. Aí você pode me perguntar, e a cidade? Ela depende do campo em algum aspecto? É claro que depende. Vejamos como o campo possui grande importância com relação às cidades, porque é nessa área que são produzidos os alimentos essenciais à sobrevivência humana. Então, desta forma, a produção de alimentos não é suficiente, surge a necessidade de importação dos mesmos. Fato muito comum em países desenvolvidos, onde a produção agrícola é relativamente baixa. Então, neste caso, na maioria das vezes, a importação é realizada por países subdesenvolvidos que mantêm sua economia baseada principalmente no setor primário da economia. O campo é responsável também pelo fornecimento de matérias-primas para indústrias localizadas na cidade. Nesse caso, temos uma divisão de tarefas, onde o campo é responsável pelo fornecimento de matéria-prima e a cidade a transforma em um produto acabado, preparando-o para a venda. E quando o campo realiza as funções citadas anteriormente, ou seja, fornece alimentos e matéria-primas, dizemos que a terra está cumprindo sua função social, sendo utilizada em benefício da população. Então, as discussões que vem tendo nos últimos anos com a questão rural e urbana evidenciam cada vez mais a importância do espaço rural frente às novas dinâmicas que vêm ocorrendo no mundo, como principalmente a partir de 1970. Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá, a questão do rural e urbano. Essas duas categorias, essas duas categorias de análise geográfica nem sempre existiram como tal, e ao longo do tempo elas foram se diferenciando nas relações que as mesmas mantinham. No princípio da história do homem, como foi referido o Lefebvre, o autor estudioso, principalmente na área de geografia, constatou-se que não existia urbano, apenas uma organização espacial, que mais se aproximava da categoria do rural profundo, e que o contato com a natureza era mais equilibrado. Então, nesse aspecto, o autor
ele refere que havia uma ausência completa de urbanização. Então, essa sociedade poderia ser denominada de sociedade tribal. Nela, as famílias ocupavam-se exclusivamente de sua subsistência, formando uma unidade independente. Então, na fase da sociedade urbana, o que ocorreu? Verificam-se várias diferenciações entre as duas formas de organização espacial, sendo o urbano mais avançado e moderno, enquanto o rural se mantinha atrasado e tradicional. Viver no campo significava estar limitado ao acesso às inovações resultantes do desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, era sinônimo de pobreza. Porém, as relações entre as duas categorias foram se mantendo e a industrialização, que parecia associar-se exclusivamente ao espaço urbano, invade os espaços rurais, antes considerados atrasados. Então, nesse processo, dois fatores importantes assumem a liderança para a transformação do rural tradicional no rural moderno, uma pura e simplesmente necessidade de implantar o capitalismo. Tá certo? Então vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, a relação entre campo e cidade. Você pode perceber como o campo e a cidade realizam importantes trocas de produtos e serviços. Então, devido a essas trocas, podemos dizer que existe uma relação de dependência entre esses espaços. Ou seja, tanto no espaço urbano como o rural dependem um do outro para desenvolver suas atividades. Veja como ocorre essa relação de dependência entre o espaço urbano e o espaço rural, tomando como exemplo o caminho percorrido pelo algodão. Aqui o exemplo, pessoal, deixa eu pegar aqui para ficar mais... como vocês podem observar, então aqui seria o campo. Então grande parte do que é produzido no campo é negociado com a cidade. Então é feita a produção aqui, o campo é comercializado com a cidade, tá certo? O produto, o algodão é levado, ele é industrializado. Então, as pessoas que moram nas cidades, como sabemos, necessitam dos produtos do campo. Então, esses produtos podem ser consumidos diretamente ou transformados pelas indústrias em novos produtos, como aqui o algodão foi para a indústria, foi transformado em produtos, agregaram, no caso, valor nele. E o que ocorreu? Vai lá o produtor, vai lá o consumidor e compra. Então, para suprir suas necessidades e para realizar diversas atividades, o campo necessita de muitos produtos e serviços oferecidos pela cidade. Nesse caso, o que ocorreu? O algodão, indústria, foi transformado em vestuário e foi negociado. Aí o que acontece? Esse produto aqui, ele vai voltar para o campo. Entende? Então, é um círculo que ocorre. É produzido aqui o algodão, é transformado aqui, é comercializado aqui para o produtor, para o consumidor, e ou para outras lojas, outras empresas, e ele acaba voltando para o campo. Saiu como algodão e voltou como uma camisa. Entende? Essa relação é muito intensa. Agora, pessoal, vamos lá. Quanto à relação campo-cidade. Campo e cidade são espaços que se complementam. Agora, você também já observou que campo e cidade apresentam paisagens diferentes. As atividades que predominam em cada um desses espaços também são diferentes. No entanto, esses espaços se completam. Observe o esquema abaixo. Infelizmente, aqui tem esse círculo que está... Aqui coloquei ele aqui na frente, mas na realidade representa aqui representa o espaço rural, a zona rural. E, por outro lado, o que é produzido lá? Temos aqui a soja, vamos ter os ovos, temos outros materiais que são produzidos no campo, como é o caso do café, como o caso do milho e tantos outros. Né? E esses produtos são comercializados para onde? Para a cidade. Agora, em contrapartida, no caso da cidade, as atividades que predominam lá também são diferentes, como foi colocado.
Por quê? Aqui a cidade eles vão produzir tratores, que vão negociar com quem? Com o campo, vão produzir utilitários, que vai para onde? Para o campo, botas, vestuário e tantos outros. Então, economicamente, eles têm, cada um tem um aspecto, tem a sua economia própria, né? No caso do campo, aquilo que é produzido, ou seja, as questões são produtos primários. Primários por quê? Porque são colhidos e são negociados. E a cidade vai agregar valor em muitos desses produtos, como no caso que nós vimos anteriormente, o vestuário. O produtor colhe lá o algodão, negocia com a indústria o transforma, no caso ali ele foi vestuário, e é negociado e volta para o campo, tá certo? Então, as atividades econômicas, elas são diferentes, como são diferentes as paisagens, como são diferentes tantas outras coisas, porém se complementam. O campo necessita da cidade e a cidade necessita do campo, tá certo? Então, podemos falar que ambos se integram. Existe uma relação muito forte e necessária entre o campo e a cidade. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Até a próxima aula.